Pessoal, vamos lá então. Bom dia. Eh, Pessoal, muita atenção porque hoje vai ser puxado, hein? Então, vamos lá, vamos prestar atenção. Sei que o clima não está muito favorável, não é? Mas peço a atenção dos senhores. Bom, primeiro, pessoal, sobre a aula cancelada, eu fiz a reposição, só acrescentei os dias de aula nos mesmos dias que estavam previstos as reposições lá no final do período. Então, não acrescentou mais um dia, eu só acrescentei a quantidade de aulas nos dias que já estavam marcados, beleza? Bom, então, eh, oficialmente esta é a nossa segunda aula, então eu preciso, eh, de terminar a apresentação aqui da disciplina. Nossa, é só aqui ou a internet nesse laboratório é ruim demais? Nossa, horrível. Nossa, ah, beleza. Bom, deixa eu continuar daqui então. Vamos lá. Então, continuando a apresentação da disciplina, faltaram algumas informações. Vocês lembram? Eu cheguei a falar sobre o trabalho aqui, explicar? Expliquei, não é? Beleza, acho que eu parei aqui, né? Aqui. Acho que acordo pedagógico não tá, beleza. É coisa rápida, tá? Pessoal, então, continuando sobre a apresentação da disciplina, acho que é interessante a gente apresentar para vocês alguns acordos pedagógicos, né? Pessoal, primeiro, respeito acima de tudo, tá? Ao professor, aos colegas da turma, todos em geral, todos os servidores, todas as pessoas que estão aqui no campus, tá? Isso, por mais que seja ético, mas isso também está registrado na norma de conduta discente, tá? É um regulamento que rege os direitos e deveres de vocês enquanto alunos, perfeito? Então, lá está escrito que vocês têm como obrigação respeitar, beleza? Vocês verem aqui nos meus slides algum número com um parênteses, é a referência, tá? Então, vocês vão ver que no último slide tem referências, vão ver lá o número 4. Estou referenciando o documento, beleza? Pessoal, registro da frequência obrigatoriamente através da lista de presença, certo? Então, só registro a presença mediante a sua assinatura, tá? E também o bom senso na permanência em sala de aula, né? Então, né, não quer dizer que você chegou aqui 8 horas, que você vai levar presença, né? Se você entrou, ficou entrando e saindo várias vezes, então, né, não ter o bom senso, né? A questão é de ter permanência na sala, não o horário que você entra, nem o horário que você sai, não é? E aprovação conforme as normas institucionais, que vocês estão no segundo período, né, a maioria, então vocês já sabem e já apresentei para vocês também, né? Com relação a reposições do curso, como o curso é integral, havendo reposição, a gente faz a reposição à tarde, ok?
No entanto, como eu já falei para vocês, a gente vai ter algumas reposições, e aí para não prejudicar aos que possuem compromisso à tarde, as reposições serão atividades, não serão matérias novas, tá? Serão atividades para reforçar, beleza? Então, é uma medida que eu adotei para conciliar aí, para ninguém ficar prejudicado, beleza? Agora, lembre-se, presença indiscutível, beleza? Presença indiscutível, então já vai se organizando aí. Ainda sobre acordos pedagógicos, direitos e deveres de vocês, coloco para vocês aí o artigo 15º e 19º, que é o primeiro aí, conhecer e cumprir os diretrizes do regulamento de conduta discente, como eu já falei para vocês, né? Então, todos nós aqui temos direitos e deveres, né? Então, a obrigação nossa é de cumpri-los. E qualquer ato de indisciplina, né, vai ser caracterizado como este ato e cabível às ações conforme estão lá no regulamento, beleza? Pessoal, enquanto eu não estava aqui, no segunda quinzena de julho, né, eu estava elaborando esses slides e pensei: "Poxa, por que não, fazer um chatbot para auxiliar, né, na consulta dessas questões de regulamento", né. Então, pedi lá meu agente de IA construir esse chatbot, tá, não vou gastar muito tempo aqui, então se vocês tiverem acesso aos slides, né, vocês vão clicar naquele link, deixa eu voltar aqui. Vamos clicar aqui nesse link aqui, é um chatbot não oficial, tá? Uma iniciativa minha, tem nada a ver com iniciativa do instituto, tá? Vai redirecionar para essa página, você clica aqui e vai ter um chatbot aqui para você fazer a consulta aos regulamentos, tá? Está em fase de teste, então não acredite 100% no que ele fala, mas é somente uma iniciativa minha para auxiliar na consulta dos documentos. Eu sei que esses documentos são difíceis de serem acessados, talvez sejam difíceis de serem entendidos, então iniciativa minha para resolver essas questões, tá? Na dúvida, consultem o regulamento oficial, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quais são os critérios para aprovação? Vamos ver, se der certo, ok, se não der, paciência. Vai demorar um pouquinho, depois eu volto aqui. Ah lá, ó, já deu aqui, obter nota de disciplina maior ou igual a 6 e apresentar frequência igual ou superior a 75%, né? Faltou aqui, eu perguntei sobre aprovação, né? Então tem as questões de reprovação também, tá? É só uma ideia minha, ok? Vamos lá. Bom, materiais, uso obrigatório dos materiais informados por mim. Então, como eu já falei para vocês, obrigatoriamente nas minhas aulas nós iremos usar o VS Code, ok? Ah, mas você tem preferência por ferramenta? Paciência. Nas minhas aulas é VS Code, ponto final, ok? Pessoal, com relação à gravação das aulas, tá? Iniciativa exclusivamente minha, não é uma iniciativa do instituto, nem nada relacionada à instituição. Não é iniciativa do campus, do instituto, nada. Iniciativa minha. Para quê? Além disso, registro exclusivamente minha, então vou estar gravando tela do meu computador, a minha imagem e minha voz, tá ok? E aqui no meu computador já está configurado o sistema de ruído de som. Vocês podem fazer pergunta à vontade, tá? Que o filtro aqui é direcionado para registrar somente a minha voz. Pode ser que tenha algum vazamento, né? Mas não vai ser identificada a pessoa, beleza? Bom, para que isso? Produção de conteúdo educacional de minha autoria, então vou aproveitar essas aulas para estar gravando conteúdo educacional e disponibilizar isso nas minhas redes sociais, ok? Minhas, tá? E além disso, pessoal, é uma forma também de disponibilizar o material de apoio a vocês, tá? Então,
caso vocês faltem à aula, vocês poderão ter acesso ao conteúdo que foi ministrado na aula. No entanto, reforço, se você faltar e assistir a aula, isso não quer dizer que isso vai abonar a falta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é você ter acesso ao conteúdo, outra coisa é você estar presente, ok? Como eu já mostrei para vocês, o curso é presencial e o regulamento fala que cursos presenciais, os alunos devem estar presentes, tá? E o registro da presença é mediante a assinatura na folha. Todos entenderam? Beleza? Bom, mais alguns avisos: as transmissões serão ao vivo, né? Iniciativa minha, não configura modalidade institucional de ensino, não substituem as aulas presenciais e é vedada a utilização das transmissões ao vivo das gravações como justificativa pelas faltas às aulas presenciais, como eu já tinha falado aqui, beleza? Então, dois objetivos: utilização de conteúdo educacional de minha autoria, tá? Segundo, como um apoio a vocês acessarem conteúdo que foi transmitido na aula. E aí vocês podem utilizar como reforço dos estudos. Então, na minha fala, talvez vocês entendam, só vai utilizar a gravação só quando faltar? Não, vocês podem utilizar para qualquer fim. Só que não é para justificar a falta, tá certo, pessoal? Que isso fique bem claro. Beleza? Tranquilo até aqui? Posso continuar? Bom, isso aí então foi finalzinho da primeira aula. Agora, pessoal, hoje nós tem que dar tempo da gente ver dois tópicos aí, beleza? Todos têm esse link? Todos têm? Eu não me lembro se eu coloquei lá no cigarro, mas eu acho que tem algumas pessoas que faltaram, acho que foram poucas, não é? Mas para vocês terem acesso, não custa nada aqui reforçar. Vamos lá. Vocês vão acessar o meu site. Vamos lá. Vou colocar aqui. FelipeFernandesPhD.com. FelipeFernandesPhD.com. Beleza? FILIPE FernandesPhD.com. Vocês vão acessar o link aqui em cima, Teaching ou Disciplinas. Ou Disciplinas, se você colocar em português, beleza? E abaixo vocês irão acessar a disciplina de desenvolvimento orientado a objetos, correto? Acessou, vocês terão acesso aqui à página da disciplina, que vai listar as informações básicas da disciplina, bem como o cronograma. E no cronograma vai ter o link de cada tópico, perfeito? Então, aí você vai clicar no tópico de hoje, que é 12 de agosto, aqui, ó, da programação procedural para orientação a objetos, beleza? E aqui materiais, você vai clicar em slides, vai ter acesso ao mesmo slide que eu estou apresentando aqui, beleza? Pessoal, então o objetivo de hoje, aliás, mais precisamente, deste tópico, vocês entenderem o que significa programação orientada a objetos, tá certo? Antes disso, deixa eu tentar conectar aqui no meu computador essa maravilha de internet. Pessoal, fiquem tranquilos, não vão precisar de programar neste tópico, tá? No próximo tópico, sim. Então, vocês não precisam de estar utilizando os computadores de vocês, beleza? Bom, então deixa eu adiantar aqui, o meu computador não foi, vamos lá. Então, da programação procedural para orientação a objetos. Bem, e aí eu vou recapitular algumas coisas que vocês viram, né? Então, lá na disciplina de algoritmos e lógica de programação, qual que foi a ementa, né? Vocês estudaram sobre os conceitos fundamentais sobre algoritmos, vocês viram noções de lógica matemática, tudo lá em Java, não é?
noções de uma linguagem de programação, o que são variáveis e como defini-las no Java, estruturas de seleção e repetição, utilizar o if e else, né? Essas estruturas aninhadas, utilizar o for each, né? O for, etc. E definir funções, certo? Definir funções e trabalhar com vetores e matrizes. Então, isto aqui, pessoal, é exatamente a ementa da disciplina de algoritmos e lógica de programação. Então, entende-se que, como está na ementa do PPC, vocês obrigatoriamente viram isso aqui. Então, eu parto do princípio que vocês sabem isso aqui, só que do ponto de vista procedural, ok? Então, aí, parte-se do princípio que vocês possuem essas habilidades, lá em algoritmos e lógica de programação, que vocês viram. Definir variáveis, definir funções. Isso aqui é o básico do básico, tá? Básico do básico. Trabalhar com operadores aritméticos, de comparação e lógicos, tá? E usar condicionais, loops e desvios. Isso aqui é o básico. Então, é esta habilidade que considero que vocês já possuem. Porque aqui no contexto da nossa disciplina, no curso, para vocês matricularem nessa disciplina, vocês precisam de aprovação na disciplina de algoritmos e lógica de programação. Então, entendo que vocês possuem essas habilidades, ok? Definir variáveis, funções, trabalhar com operadores aritméticos de comparação e lógicos, usar condicionais, loops e desvios, ok? E aí, o objetivo, então, que vocês viram lá é de considero como duplo. Vocês conhecerem o pensamento computacional, aliás, 3, conhecerem o pensamento computacional, conhecer a linguagem Java, porque por mais que entenda-se a lógica, né, é necessário escolher uma linguagem para implementar. Então, poderia ser qualquer linguagem. E aí foi utilizada a linguagem Java, correto? Para o objetivo também de criar algoritmos, certo? Então, além daquelas habilidades lá específicas da linguagem, definir variável, função, saber utilizar os controles de fluxo ou loops, vocês também são capazes de criar algoritmos. E o que são algoritmos? Alguém pode me falar o que são algoritmos? Vamos lá, um de cada vez. O que são algoritmos? Uma sequência de passos. Para quê? Certo. Excelente. É isso aí. Uma sequência finita e ordenada de passos para resolver um problema. Então é isso que vocês vão fazer quando irão programar. Sempre vai estar resolvendo um problema. E para resolver esse problema, você deve sequenciar, tá? Sequenciar. Então, resumindo isso aí, o que seria um algoritmo? A gente vai continuar, pessoal, a construir algoritmos, como vocês fizeram na disciplina passada, só que num novo paradigma. Lá, vocês criaram o algoritmo do ponto de vista no pensamento procedural. Aqui a gente vai continuar a criar os algoritmos, no entanto, com um paradigma orientado a objetos. E o que é paradigma? E o que é paradigma, pessoal? O que é paradigma? Você sabe o que é paradigma? Um paradigma, pessoal, vocês podem entender como uma forma de pensar, uma forma de agir, ou seja, um método, uma forma. Então, lá na disciplina de algoritmos e lógica de programação, vocês desenvolveram a habilidade de programar no paradigma, sob o paradigma procedural, certo? Sob o paradigma procedural. E aqui, de novo, na disciplina, o grande
A grande diferença é que nós iremos continuar a desenvolver algoritmos, no entanto, no paradigma orientado a objetos. Quer dizer o quê? Tudo que você for programar, o seu algoritmo vai ser orientado a quê? A objeto. Então, tudo que você fizer deve ser considerado como objeto. Até aqui tudo bem? Beleza. Então, como é que era lá no paradigma procedural? Deixa eu lembrar aqui, tá. Pessoal, se ficar um pouco pequeno, principalmente que está lá atrás, acesse os slides aí também para vocês acompanharem, tá. Estou no slide 8, ok? Do primeiro tópico lá da aula de hoje, do dia 12. Então, o que que seria o paradigma procedural? Aqui é só um pequeno exemplo, tá? É um toy example. Então, vamos lá. Você obrigatoriamente tinha que criar uma classe, você começava lá com main ou, né, você poderia colocar qualquer outro nome. E aí você começava a fazer essa programação, definir as variáveis, definir a função, etc e tal, certo? Talvez fazer chamada de outros arquivos, tá? Importar bibliotecas do Java, outros, enfim. Então, você programava nessa sequência. Você não talvez, vocês viram alguma coisa sobre orientação a objetos para implementar alguma coisa, mas não foi o foco, tá? Porque a essência do Java, ele é orientado a objetos, mas tem como a gente fazer essa programação, procedural. Porque o foco foi o quê? Vocês desenvolverem a habilidade de criar algoritmos, só que foi no ponto de vista procedural. Então, continuando aqui, ó. Como é que era a rotina do procedural? Isso aqui é um resumo, tá? Abstraiam, tá, pessoal? Outra coisa que vocês vão escutar muito na disciplina é abstrair. Abstraiam, ok? Tem um slide aqui que eu falo o que que é abstrair. Então vamos lá. Então o que que você fazia? Você definia as variáveis, definia as funções e depois você fazia chamada dos métodos, não é? Lá dentro do static void main, que era o principal que chamava o seu programa, certo? Então repare aqui que estrategicamente você poderia ter feito isso aqui dentro, não é? Mas estrategicamente eu criei uma função aqui fora do static void main, tá? Defini esse algoritmo. Então, o que que essa função faz? Mostrar caracteres. Qual que é o objetivo aqui? É eu informar um texto qualquer e ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar cada caractere desta palavra que eu passar para ele, para essa função, em cada linha. Então, por exemplo, se eu passar Manhuaçu, o que que vai resultar? M em uma linha, U em outra, N em outra, enfim, é um algoritmo, certo? Ok? Então, meu programa foi isso aqui. Então, procedural é isso. Você vai definindo a sua necessidade de programação em um fluxo vertical, vamos dizer assim, certo? No fluxo vertical, ok? Aqui, então, por exemplo, ó, eu chamando esse método mostrar caracteres, colocando Java, o que que vai acontecer? Vai aparecer J numa linha, A na outra, V na outra, A na outra, ok? Até aqui tudo bem? Alguma coisa de novo aqui? Alguma coisa de novo? Todos entenderam o que eu falei, não é? Beleza. Bom, passando um outro exemplo, isso aqui foi um exemplo mais simples, tá? Um outro exemplo aqui, ó. Veja que eu coloquei tudo dentro do static void main. E primeiro aqui para vocês entenderem a lógica, né? Então primeiro eu criei ali os comentários para definir o meu algoritmo. Então primeiro aqui ó, eu criei um leitor de dados, depois leio o nome, depois leio a data de nascimento, depois cria as datas, calcula a idade, exibe o resultado e fecha o leitor. Tá vendo? Vocês concordam que isso é um algoritmo? São passos definidos sequencialmente para alcançar o objetivo. Eu fiz isso, né, a semana passada, eu acho que o objetivo aqui é de
O usuário informa a data de nascimento e o algoritmo aqui mostra a idade da pessoa. Então, o algoritmo é isso, beleza? Sequência de passos, sequencialmente ordenados para alcançar o objetivo, correto? Então, aqui no próximo slide, vai vir aqui toda a programação, tá vendo? Então, primeiro lá, né, importei algumas bibliotecas, como creio que vocês conhecem, o Scanner, né? Para aqui está no terminal, né? Então, eu criei o leitor de dados, depois lê o nome da pessoa, né? Vai informar lá no terminal, informe seu nome, né? Depois informe o ano, mês, dia de nascimento. Depois aqui, ó, crio as datas, calculo a idade, exibo o resultado e fecho o leitor. Beleza. Então, isso tudo eu fiz lá dentro de Static Void Main, correto? Então, ainda tem o meu algoritmo, né? Só que no paradigma procedural, ok? Procedural, início, meio e fim, beleza? Pessoal, até aqui tudo bem? Posso continuar? Perguntas? Então, o que muda no paradigma de orientação a objetos? Como eu já falei, você vai continuar a implementar seu algoritmo. Só que você vai enxergar tudo como objeto, beleza? Aqui eu já antecipei um pouco, então, para registrar, o paradigma é uma forma de pensar e organizar a maneira como um problema será resolvido. Então, aqui a gente estava resolvendo no paradigma procedural. A gente pode continuar a resolver isso no paradigma orientado a objetos? Podemos. É o que a gente vai aprender aqui, beleza? Então, no paradigma procedural, a gente tem como característica uma sequência de procedimentos e instruções, e no paradigma orientado a objetos, a gente vai focar em tudo é objeto, tudo é objeto. Nós iremos entender também que nós precisamos identificar características entre esses objetos e também quais são os seus comportamentos, ok? Então, pessoal, resumindo, se você tiver espaço na sua memória aí mental para uma palavra, guarde objeto. Então, tudo que a gente for programar, a gente vai pensar como objeto. Tudo é objeto, tá? Mas aí fica a pergunta: o que é um objeto? O que é um objeto, pessoal? Passo para vocês aí uma imagem para vocês refletirem, né? Tem algumas imagens aí. Vocês concordam que tudo isso aí é um objeto? Vocês concordam? Todos concordam? Alguém discorda? Alguém discorda? Não? Tá, então o que que é um objeto? Se isso tudo é um objeto, o que que é um objeto? Algo tangível que executa a função dele. Algo tangível? Tá, o meu pensamento dos seres humanos, deixa de ser um objeto? Então, é intangível, né? E aí? Dorme com esse barulho aí. iPhone de Gustavo, vou conectar aí, hein? Obrigado. Hein? O que que é objeto? Qualquer coisa. É. Repete. Objeto é qualquer coisa que tenha características próprias. É, pode ser. Alguém mais? Todos concordam? Calma aí. Deixa eu só arrumar um negócio aqui, pessoal.
Aí. Tem que passar 2 vezes aqui. Aí. Beleza, estou aqui. E aí, então, qual é o seu nome? Hã? João Antônio e Marcelino. Eles falaram que, resumidamente, objeto é qualquer coisa que tenha característica, não é? Beleza, é por aí, é por aí, tá? Então, nós temos aí bicicleta, é um objeto, carro, skate, ônibus, né? Alguns tipos de flores, né? Plantas, né? Alguns objetos, tá? Beleza. Então, tá. Pergunta: alguns destes objetos possuem semelhanças? Sim. Quais? As plantas, carro, ônibus. Ok, ok. Tá. Então vocês concordam que nós temos aí, deixa eu ver, 12, não é? 12 objetos, que se a gente for focar nesses objetos individuais, nós podemos entender que cada objeto individual vai ter sua característica, vai ter sua identidade, vai ter seu comportamento, beleza? Então, vamos focar aí. Deixa eu voltar aqui para ficar melhor, não é? Vamos focar no primeiro, bicicleta. Se tivesse outra bicicleta aqui no lugar de carro, imaginem o poder de abstração de vocês. Teríamos 2 bicicletas, correto? Imaginem que é a mesma, tá? Copiei e colei. É a mesma cor, a mesma coisa, tá? As duas são objetos individuais, correto? Pessoal, preste bem atenção, tá? Como eu falei para vocês, a ideia da disciplina, só abrindo parênteses, a ideia da disciplina é que vocês entendam sobre orientação a objetos, e não é saber programar Java orientado a objetos, tá? Embora a gente vai implementar com Java. A principal ideia, pessoal, da disciplina é vocês entenderem os conceitos de orientação a objetos para que vocês tenham habilidades para desenvolver em qualquer linguagem que utilize orientação a objetos. Lógico, pessoal, tem que ter um momento de você aprender a sintaxe do R, do Python, do TypeScript, você tem que aprender a sintaxe. Mas a essência a gente vai aprender aqui, tá? Fechando parênteses. Então imagine que eu tenho a mesma bicicleta aí. Tenho 2 bicicletas, tá? Imagine o poder de abstração de vocês aí. Vocês concordam que são, objetos semelhantes? Se fazem a mesma coisa? Possuem o mesmo comportamento? Elas são a mesma bicicleta? Oi? Quem falou sim? Não. A resposta certa é não. Embora elas tenham a mesma aparência, mesmo comportamento, mesma característica, elas são objetos diferentes. Cada uma é uma, certo? Com isso, nós podemos entender que os objetos, elas vão possuir o quê? Uma identidade. Os objetos, elas podem ter características semelhantes, comportamentos semelhantes. No entanto, cada objeto é um objeto único, certo? Porque ela possui uma identidade, correto? É igual aqui, todos nós somos seres humanos, perfeito? O fato de ser seres humanos, nós podemos afirmar que nós somos a mesma pessoa? Não, cada um é um ser individual, certo? Concorda? A mesma coisa aqui, beleza? Então vamos lá. Então, alguns objetos possuem semelhanças. Ok, possuem. Com isso, então, podemos agrupá-los? Então fala para mim aí. Sim, correto. Como? Beleza? Então nós podemos agrupar, eu acho que 4 como meios de transporte: bicicleta, carro, skate, ônibus, meios de transporte, como um grupo, beleza? Então tem o girassol, o cacto,
essa planta aí, o que que é? Não sei. Samambaia e essa outra aqui eu não sei também. Pedi meu assistente gerar para mim aí. Essa aqui? Hã? É, não sei. Então é essa aqui, né? Então podemos agrupar essas 4 plantas como objetos individuais, só que no grupo de plantas, certo? E sobrou esses objetos aqui. Será que dá para a gente agrupar? Uma caneca, um vidro, colher e cadeira. Será que dá para a gente agrupar? Hã? E aí? Quê? Utensílios, os 4 de uma vez? Quê? Tá. Vocês concordam que a caneca, a xícara, não sei, eu vou falar caneca, tá sem o Pires aqui. Essa caneca, ela pertence ao mesmo grupo de cadeira? Vamos lá, vamos lá. Aqui ficou mais fácil, a gente agrupou por, uma característica em comum, não é? Meio de transporte. Vocês concordam? A gente agrupou por meio de transporte, então independente se você vier para o campus de bicicleta, por carro, skate ou de ônibus, dá para você chegar aqui, porque é o meio de transporte, beleza? Planta, é você decorar a sua casa com um organismo vivo. Então, pode ser samambaia, esse item aqui, girassol e cacto. Beleza. Agora esses 4 aqui, eles, por mais que sejam objetos distintos, eles vão poder fornecer, alguma funcionalidade em comum? É isso que vocês quero que vocês entendam. Lá nos outros 2, independente do tipo de objeto eu usar, ele vai entregar algum valor. Se eu andar de bicicleta, de carro, de skate, de ônibus, eu vou conseguir me deslocar. Então aqui, se eu usar a xícara e a cadeira, eu vou conseguir obter a mesma finalidade? Não. Então parece que não tem como a gente agrupar aqui, beleza? Agora, tudo depende também. Depende o que que a gente quer entender como objeto e como classe ou como grupo. Vou começar agora de chamar não chamar agora grupo como classe, entenda como classe aqui, ó, certo? Então tem uma classe de objetos de meio de transporte, eu tenho uma classe plantas, e aí dentro dessa classe plantas eu posso ter vários tipos de plantas. Já comece a entender vários tipos de plantas. Então aqui, bicicleta é um tipo de meio de transporte, carro é um tipo de transporte, skate e ônibus são tipos de transportes. Então, para eu conseguir agrupar aqui talvez esses 4, eu poderia, criar aqui 3 classes, tá. Eh, eu não colocaria objetos de cozinha, mas, recipiente para talvez fica difícil de colocar um nome só, né. Ter uma classe para recipiente para líquidos, que pode ser tanto a xícara ou caneca aqui, ou quanto a garrafa. Concorda? Certo? Posso colocar também um líquido aqui na colher? Pode, mas, de novo, vai depender do objetivo que você quer trabalhar, tá? Isso aqui, pessoal, não tem uma resposta certa, tá? É só para a gente fazer um ensaio, mental para vocês entenderem que tudo aqui, pessoal, agora eu já passei para vocês, os conceitos fundamentais que irão nortear a programação orientada a objetos, que é o conceito de objeto e classe. Então, o objeto é o quê, pessoal? Objeto é aquela a unidade individual que você vai trabalhar, que tem uma função, que você vai manipular, certo? O que é a classe? A classe é o grupo.
é onde você vai agrupar todos os seus objetos, ok? A classe, pessoal, ou grupo, né, vamos fazer essa intermediação de conceitos até a gente chegar na programação de fato, né, é um conceito abstrato, tá? Então é só uma forma da gente organizar os nossos objetos, ok? Entenda como uma fábrica. Antes de fabricar um determinado objeto, como a bicicleta, precisa-se de um planejamento, precisa fazer, ah, um projeto, certo? Então, o projeto é esta classe, e na hora que for fabricar, é a criação de fato do objeto, correto? Então comece a entender assim. Então isso a gente já fez, os aspectos que a gente analisou para agrupar, e aí eu trago para vocês a definição de objeto. Então objeto é uma unidade com identidade, estado e comportamento que compartilha propriedades com objetos da mesma classe, tá? Então por isso que é programação orientada a objetos, não é programação orientada a classe. Embora a gente precise dos dois, tá? Sem classe, pessoal, não existe objeto. E o objeto ele só vai existir se tiver uma classe, ok? Só que o que vai dar sentido ao nosso sistema orientado a objetos é o quê? A criação desses objetos, ok? Então, classe é uma estrutura que define as propriedades comuns e ao conjunto de objetos, tá? Então, entendam, classe é essencial. Então, a classe vocês devem entender como um planejamento, um projeto. Primeiro a gente vai entender o que é aquele objeto, quais são as suas características e comportamentos, para depois a gente criar este objeto, correto? Então, primeiro planeja, que é na classe, depois, uma vez que já está pronto o nosso molde, vocês podem entender também como molde, você começa a criar os objetos a partir daquele molde, beleza? Bom, então encerrando essa primeira parte, então o que nós vimos? A diferença entre paradigma, então vocês entenderam o que é paradigma e qual a diferença aqui na nossa disciplina. Lá na outra disciplina de algoritmos e lógica de programação, vocês tiveram contato com pensamento computacional e vocês programaram sobre o paradigma procedural. Aqui a gente vai programar sobre o paradigma com pensamento. Tudo do nosso sistema será objeto, ok? Orientação a objetos, que é uma forma, é uma solução, tá? É uma forma, tá? Não quer dizer que existe só procedural e orientação a objetos. Existem outros paradigmas, como programação orientada a aspectos e dentre outros. E fundamental, pessoal, saber o que é um objeto e classe. Objeto sempre terá uma identidade, estado e comportamento, e classe é o que vai reunir essas propriedades comuns a este conjunto de objetos, ok? Então, primeiro, a gente define a classe, que é um molde, e depois a gente vai criando os objetos, correto? Pessoal, até aqui tudo bem? Beleza? Vamos continuar então. Agora no próximo tópico, vai voltar aqui lá no, opa. Agora é o tópico aqui, ó, estado, comportamento e identidade, tá? Deixa eu mudar aqui também, como não está funcionando aqui a internet. Beleza, agora estado, comportamento, identidade de um objeto. Beleza? Pessoal, ok? Até aqui tudo bem? Vamos lá. Agora no finalzinho, se der tempo, a gente bota a mão na massa. Vamos lá. Bom, primeiro, teoria. Conceitos importantes que nós devemos saber.
Eu trago para vocês aí uma imagem do livro. Esqueci do livro. Se de colocar a referência, depois eu coloco. Pessoal, gravem essa imagem aí, tá? Todo objeto deve ter um estado, comportamento e identidade. Tá, vamos lá. Isso aqui é um martelo, tá, pessoal? Isso aqui é um martelo. Isso aqui é uma abstração, tá? Vocês podem ver aqui que não diz diretamente as características, né, desse martelo, mas vamos lá, vamos abstrair. Então, objeto pessoal, já comecem a gravar isso aí. Todo objeto tem estado, comportamento e identidade. O que seria o estado deste objeto? Vamos focar aqui que o nosso objeto é o martelo. Conseguem ver que é o martelo? Beleza. O que vai caracterizar o estado do martelo? As suas características, tá? Então essa parte de cima, onde que eu não sei o nome exato, vou chamar de cabeça do martelo. Ele pode ser composto por tipos diferentes de materiais. Você concorda comigo? É essa parte aqui que eu estou falando. Ó, vamos lá, ó. É essa parte aqui do martelo, tá vendo, ó? Essa parte do martelo aqui, ele pode ser feito de N materiais. Pode ser de ferro, alumínio, de plástico, beleza? Outro exemplo, pessoal, que vai caracterizar o estado deste martelo. O cabo. Como? Como tipo do material, mas o quê? Tamanho. Consegue entender? Esse é o estado do martelo. Eu posso ter dois martelos, tá? Um com todo de madeira, um com todo de madeira, facilitar o exemplo, e outro todo de ferro. Ambos vão conseguir atingir o objetivo final, que é de martelar? Sim. Porém, vocês concordam que cada um tem uma identidade, cada um é objeto diferente, e cada um vai ter um estado também diferente. O estado de um, ele é todo feito de madeira, e o estado de outro é todo feito de ferro. Certo? Que ambos possuem ambos possuem o mesmo comportamento, tá? Behavior é comportamento, ok? Que é de martelar. Beleza? Agora, lógico, se você tiver aqui um prego, talvez, sei lá, de um prego muito resistente, se você martelar aqui com um martelo de madeira, talvez o martelo de madeira ele vai quebrar, não é? Não vai resistir tanto a esse martelo, que vai depender do tipo material do prego, o recipiente onde ele está, a superfície onde ele está, enfim. Então, isso vai depender também, a resistência vai depender, de novo, do estado deste martelo. Pode cumprir os dois, pode cumprir com a sua finalidade, mas cada um vai ter uma resistência diferente devido ao quê? Ao estado de cada um, beleza? E aí, pessoal, por mais, imagine que isso aqui é o retrato de uma fábrica. E nesta fábrica, ele só fabrica martelo todo de madeira, todo de madeira. Aliás, vou colocar diferente aí, ele cria martelos com cabo de madeira e a cabeça aqui de ferro. Só fabrica isso. Então vocês podem ver aqui que tem vários martelos aqui, tá vendo? Vários martelos. Eles podem ser iguais. Eles podem ser iguais, parecidos, vamos dizer assim, eles podem ser parecidos, mas cada martelo, ele é único, ok? Cada martelo é único. Outra coisa também que eu vi aqui, ó, embora tenha essa configuração de 2 peças, minimamente, não é, a cabeça do martelo e o cabo,
Eu posso ter vários tipos de cabeça do martelo. Pode ter essa com duas, né? Você tirar o prego, pode ser de um finco só, enfim, você pode ter vários modelos também de cabeça de martelo, tá? E aí, com essa abstração de classe, olha só, e preste bem atenção, com essa abstração de classe, eu posso aqui criar duas classes. Uma classe maior que a classe martelo, e aliás, três. Posso criar uma classe martelo, que vai criar o martelo. Posso criar uma classe só da cabeça do martelo. Tem um nome específico? Me ajuda aí, pesquisa aí. É, cabeça do martelo. Por quê? Eu posso ter vários tipos de cabeça de martelo. Concorda? Se eu posso ter vários tipos de cabeça de martelo, eu posso ter uma classe que vai representar a cabeça de martelo. Com isso também, eu posso ter vários tipos de cabo de martelo? Posso. Se eu posso, então eu posso criar uma classe. Certo? Então, com isso aí, eu já posso criar três classes. Pegou? Agora, o que vai determinar o número de classes? É o contexto, pessoal. Aí é o contexto. Exemplo. Dois cenários. Um cenário de concessionária de veículos, que tem o objetivo de vender o veículo, e outro cenário de montadora de veículo. Aí você foi contratado para desenvolver sistema para esses dois domínios. A forma como você vai tratar o carro nesses dois ambientes, ele vai ser o mesmo? Não. Por quê? Me dá um exemplo aí. Me dá um exemplo. Me dá um exemplo. Quê? Tá, explica melhor. Em que contexto isso aí? Tá, mas em que contexto? O que você está querendo dizer com isso? Explique melhor. Não sei que você sabe. É muito simples. Isso aí. Qual é o seu nome? Arthur. É por aí. O que que o Arthur falou? Em um local, que é a concessionária, a gente vai tratar o carro como objeto fim, e no outro, ele faz parte do processo. Então, o que que mudou aí? A abstração, a forma como você vai tratar o objeto. Então, lá no carro, lá na concessionária, não me importa saber quais peças em detalhes do carro, o que está precisando de colocar no estoque ou não. Entenda, lá na montadora eu preciso de detalhes do carro. Preciso de detalhes do carro. Lá na concessionária não, eu vou tratar o carro como as partes que interessam na venda, que é obviamente as características principais, montadora, ano, sei lá, o preço, enfim, é uma série de informações que diz respeito somente à venda do carro, e não na construção, correto? Então, de novo, trazendo aqui para o martelo, o que que vai determinar a quantidade de classes? O seu contexto. O seu contexto, tá? Então você tem que saber abstrair, certo? Entenderam? Tem que saber abstrair, beleza? Bom, objeto então, ele é uma entidade que tem estado, comportamento e identidade, beleza? Então vocês podem refletir aqui, a gente já fez esse ensaio, embora a gente tenha esses objetos, a gente identifica que cada objeto vai ter um estado, comportamento e identidade, tá? Pessoal, o que que é estado? É a reunião de todos os atributos daquele objeto, ok? Então, no caso da bicicleta, a bicicleta que tem duas rodas, ele é freio contra pedal e é a cor azul. Beleza, isso caracterizou o estado do objeto, certo? Que isto, mais o comportamento aqui é óbvio, né? É, se a gente for colocar aí no infinitivo, a ação é pedalar, né?
Então a pessoa inicia o processo de pedalar, então o comportamento dele é o quê? De vamos colocar assim, de pedalar, tá? Então, o que que vai caracterizar a identidade, pessoal? Esses 2 fatores, tanto o estado quanto o comportamento, beleza? Então o estado ele vai considerar as propriedades estáticas, tá, pessoal? Então imagine assim, você acabou de criar a bicicleta. O que que não pode mudar, né? Logicamente, pessoal, no nosso exercício aqui, tá? Você pode personalizar, mas entenda isso aqui que no nosso mini mundo você não pode fazer nada com a bicicleta. Você comprou, é do jeito que tá aí. Então como é que você comprou? Qual foi o estado que você comprou essa bicicleta, não é? 2 rodas, contrapedal, azul, selinho de banco de couro marrom. Esse é o estado, beleza? Esse é o estado. Então, são as propriedades estáticas, ok? Dos objetos. E o comportamento é o que, pessoal? É o que faz o objeto agir. É o que traz dinamismo aos sistemas. Por isso que é orientado a objetos. Não basta você definir os objetos. Você precisa que um objeto se comunique com outro. Então, o que vai dar dinamismo ao sistema é a comunicação entre os objetos, a interação entre os objetos. Até porque a classe a gente define em tempo de desenvolvimento, certo? Que isso significa? A classe, você está definindo, você define a classe, o sistema não está rodando. Você define a classe. Então, antes de executar o sistema, você só tem sua classe. Você só vai ter objetos depois que você inicia o sistema. Aí sim faz sentido de você ter objetos, tá? E só faz sentido você ter um sistema se você tem objetos interagindo com outros. Pode ser objetos do mesmo tipo, mas você tem que ter um objeto ali comunicando com o outro, beleza? E aí com isso, pessoal, para facilitar a gente programar orientado a objetos, a gente tem que entender e sempre colocar em prática o poder de abstração, certo? E o que que é o poder de abstração, pessoal? Já trouxe para vocês aí. É desconsiderar o que é obsoleto e focar no que é mais importante de acordo com o contexto. E aí eu apresento para vocês aí alguns símbolos abstratos, mas que possuem um objetivo, que é o quê? Por exemplo, esses bonequinhos aqui, ó, indicam o banheiro que você vai, certo? Não preciso de especificar detalhes. Socialmente já entendeu qual é o objetivo daquilo ali, certo? Este outro botão aqui, ó, falo vocês da própria idade de vocês, você já entende o que isso significa, certo? Precisa de explicação? Precisa de mais detalhes? Não. Então, todo dispositivo eletrônico que você ver este símbolo, você vai saber que é o quê? Que é o quê? Este aqui, ó, que é o quê? Hã? Ligar e desligar. Este aqui, ó, significa o quê? Eu preciso de colocar detalhes no bonequinho? Eu preciso colocar detalhes na faixa? Não. Então, isso é abstração. Foca no que é mais importante. Qual é o objetivo? Qual é a mensagem que eu quero passar? Qual a principal responsabilidade deste objeto? É isto aqui. Então, o que não é importante, você descarta, ok? Então, é muito importante aqui o processo de abstração. Outros dois aqui é de reciclar, né? E o outro aqui, o símbolo que a gente já conhece, que é o Wi-Fi, certo? Tranquilo? Entenderam? Bom, com isso então, vamos começar a botar a mão na massa, beleza? Então, vamos aqui entrar aqui no lá na metodologia TDAH,
agora nós entramos no D de desenvolvimento. Vamos agora fazer um pouco dessa imersão, sair um pouco da teoria e ir para a prática, né, e depois vocês acho que não vai dar tempo, né, mas se der, a gente começa a fazer a atividade, tá? Bom, primeiro passo, pessoal, ambientação. Vamos todos abrir o VS Code, vocês irão, acessar aqui o menu iniciar, vai digitar VS Code, vocês vão clicar nesse botão aqui, nesse ícone, vai mostrar o nome dele, Visual Studio Code, beleza? Tranquilo, beleza? Pessoal, recomendação. Alguns alunos têm alguns costumes diferentes de outros, né? Então eu vou fazer uma recomendação e você vai avaliar se vai fazer sentido ou não. Eu já reparei que a maioria tem costume de, no computador, cria uma pasta, vou fazer aqui por exemplo, tá? Que DOO, e aí dentro dessa pasta vai colocando, sei lá, aula 1, depois aula 2. Beleza, você pode fazer qualquer tipo de organização que fica melhor para você. No entanto, na hora que for abrir o projeto no VS Code, abra a pasta principal, que você vai desenvolver. Por quê? Como é que faço para abrir a pasta, no VS Code, tá? Você pode, se for a primeira vez, tem esse link aqui, ó, abrir pasta, ou menu arquivo, abrir pasta. E aí você navega, aqui no caso eu coloquei documentos, DO. E aí o que alguns alunos fazem? Abre a pasta DO, por exemplo, não façam, tá? Espera aí que eu vou passar para vocês, só acompanha. Abra a pasta DO. E aqui vai aparecer o conteúdo dessa pasta, tá vendo? Aula 1, aula 2, etc e tal. E aí para cada pasta vai ter um arquivo principal, main, ou sei lá, outra coisa, .java. Aí na hora de executar, o VS Code ele vai tentar identificar qual é o arquivo Java padrão. Só que você tem vários arquivos Java padrão. E aí isso complica um pouco na hora que você for programar. E qual que é a minha sugestão? Continue fazendo essa hierarquia, a hierarquia qualquer que você tem. Agora, na hora que você for abrir aqui no VS Code, abra por projeto único. Então, no caso aqui, ó, se é o projeto da aula 2, abra a pasta da aula 2, independente de qual hierarquia que está. Então, vem aqui, aula 2, seleciono. Pronto, olha lá, ó. Perfeito? Então, toda vez que você for abrir o VS Code, abra a pasta do único projeto. Correto? Não abra a pasta que tem todos lá seus exemplos, etc e tal. Abra a pasta do seu único projeto. Beleza? Eu fiz isso aqui de exemplo, você pode, criar qualquer pasta, tá? Então, deixa eu voltar como estava. Então, vamos lá. Vocês estavam aqui, não é? Vocês estavam aqui. Então, vocês vão clicar em abrir pasta, criem a pasta, a gente já vai começar a programar aqui, criem, coloque qualquer nome, tá lá. Se vocês quiser seguir aqui a ordem da aula que eu tenho, hoje é a aula 2. Então, se você quiser seguir esse padrão, siga, mas crie uma pasta que vai identificar o seu projeto. Sei lá, você pode criar aí o projeto de Hello World. Beleza. Sugestão, tá? Hello World. Abriu a pasta. Abriu a pasta, clica lá embaixo no botão selecionar pasta. Pronto. E aí vai carregar o VS Code com o seu projeto da pasta selecionada. Ok? Com isso, vai mostrar essa notificação aqui, modo restrito. Clique aqui em gerenciar, clique aqui à esquerda confiar, para não aparecer mais essa mensagem.
depois clique em X. Só isso, tá? Ok? Todos aqui? Bom, para criar um novo arquivo Java, vocês podem clicar aqui em Novo Arquivo ou Arquivo, menu Arquivo, Novo Arquivo. Colocar Novo Arquivo de Texto. Novo Arquivo de Texto. Você clica em Salvar ou Ctrl S. Você já pode salvar aí com o nome de main, com M maiúsculo, ponto .java. Ok? Uai. Pessoal, se sair com TXT, tira, tá? Main.java. Se aparecer uma janelinha aí, deixa. Se aparecer uma janelinha aí, deixa, tá? Aqui embaixo. Main.java. Todos aqui? Todos aqui? Posso continuar? Vou continuar, hein? Não tá criando a pasta. Tá, então, pera lá. Então, você tá aqui? Você tá aqui? Não, então calma aí, vamos lá. Você abriu o VS Code, você clicou lá em arquivo, abre pasta. Tá. Aí apareceu essa janela. Tá. Você criou a pasta aqui nessa janela? Você selecionou? Clicou em selecionar a pasta? Então tem que acontecer isso aqui. Não aconteceu isso? Foi? Tem certeza? Tá. Então vamos lá. Então cria aí aqui, ó. Vocês podem clicar aqui também, ó, em novo arquivo, nesse ícone aqui, ó. Novo arquivo, cria main.java, que é a esquerda. Main.java. Vai aparecer uma... meu saiu, né? Meu saiu. Deixa eu ver se volta, calma aí. Vai ficar igualzinho. Main.java. É, não voltou não. Todos, posso continuar? O de vocês aí, apareceu uma janelinha aqui embaixo, pedindo para instalar uma extensão. Instalem, tá? Instalem. Aqui, como eu saí, se saiu no de vocês, como é que faz para instalar? O VS Code, pessoal, ele trabalha com um ecossistema de aplicativos, de extensões. Como você instala as extensões? Você vem aqui à esquerda, nesse ícone de extensões. Neste caso, a gente precisa instalar a extensão Java. Digita Java. O primeiro que aparecer aqui, ó, Extension Pack for Java. Clique em instalar. Vai instalar a nossa extensão Java. Vou mandar aqui instalando. Ok? Se aparecer alguma mensagem aqui do Help Red Hat, você pode clicar em recusar ou aceitar, tanto faz. Beleza? E vai ficar nesta tela aqui. Vai aparecer um botão de Install JDK. Não cliquem, já está instalado, ok? Todos aqui? Aqui à esquerda, se você optou por essa... Eu acho que quando você clica em Install lá embaixo, vai aparecer essa janela aqui, tá?
Vai aparecer aqui só Microsoft, sem o botão instalar? Todos aqui? Então quer dizer que está instalado, ok? Está instalado. Posso continuar? Posso continuar? Vem aqui à esquerda, lá em cima, no explorador de arquivos. Explorador de arquivos, correto? Para a gente voltar a programar o que a gente quer fazer aqui, beleza? Aqui à direita, vocês podem fechar os painéis e deixar só o main.java, ok? Deixa só o main.java, certo? Ok? Vamos lá. Bom, então aqui, pessoal, nada de novo, né? Para a gente criar, para a gente ter o nosso sistema, a gente precisa ter o nosso principal arquivo aí, que é o main, correto? Todos sabem o que eu estou falando? Vocês viram isso na disciplina anterior, não é? Então, public, aliás, class main, você pode fazer isso automático, tá? Pode recorrer ao recurso da IA. Então, public static void main, correto? Então, aqui eu começaria a fazer a chamada do sistema. Pessoal, uma dica. Vai em File, desculpa, menu Arquivo, marca a opção Salvamento Automático. Isso salva vidas. Marca a opção Salvamento Automático. Beleza? Correto? Beleza? Então, a partir daqui, eu inicio todo o meu programa. E aí, para teste, para vocês verem como é que a gente faz para executar um programa Java dentro do VS Code, vamos colocar aqui um teste aqui, ó. Console.log não. System out print ln. Opa. System out print ln. Hello world. Beleza? Hello world. Só para a gente testar. Beleza? Ok, ok? Certo? Ok? Para executar, pessoal, tá vendo que tem um símbolo aqui, ó, de play? Olha a abstração aí, não tem um símbolo de play? Aqui, ó, aqui em cima, ó. Run Java. Clica. Se aparecer essa janela, clica em permitir. Clica em não. Clica em cancelar. Vai executar do mesmo jeito. Beleza? O que aconteceu? Executou o nosso programa Java e, consequentemente, mostrou o resultado lá no console, lá no terminal, que é mostrar o Hello World. Beleza? Então, para executar o programa Java aqui no VS Code, faz o seu programa, vem aqui em cima, clica em Run. Certo? Ok? Beleza até aqui? Beleza até aqui? Beleza. Então vamos lá então. Só para a gente ganhar tempo, para vocês, eu vou passar a lista de presença, mas continuem prestando atenção aqui, tá? Na medida do possível. Vamos lá. Vamos criar já um objeto? Só para vocês terem um gostinho aí. Vamos ter como referência lá aquela imagem que eu passei para vocês. Vamos criar meios de transporte? Vamos criar? Então vamos lá. Clica nesse ícone de novo arquivo, coloca meio de transporte. Aliás, vamos simplificar. Coloca bicicleta. Bicicleta. Vamos simplificar. Bicicleta. Bicicleta. Talvez se o VS Code possa te ajudar.
já criou aí para você o nome da classe, bicicleta, correto? Você pode deixar com public ou não, tá? Vou deixar, vai ter um momento específico que a gente vai estudar o que que é public, o que que é protect, private, enfim, né? Vamos lá. Antes, pessoal, da gente criar objetos, a gente precisa criar classe. É na classe que a gente vai agrupar as características e comportamentos em comum, beleza? O que que toda bicicleta tem, pessoal? Hã? Roda. Tá. E aí, você fala roda, tá. Vamos definir então a quantidade de rodas? É isso que você quer dizer? Quantidade de rodas? Vamos colocar que sim. Então vamos definir a quantidade de rodas que essa bicicleta terá, certo? Então, com isso, vocês concordam que a quantidade de rodas vai caracterizar o estado da bicicleta? Beleza. Bíblica. Valeu. Fiz de propósito para ver se vocês estavam atentos. Sempre faço isso, tá? Vamos lá. Bicicleta. Beleza. Bicicleta. Vamos lá. Então, vocês concordam que a quantidade de rodas vai ajudar a definir o estado da bicicleta, correto? Então, se é estado, é variável. Se é variável, eu vou colocar aqui, quantidade rodas. Perfeito? Correto? Então, vocês já sabem que isso aqui é uma variável, tá? Isso aqui é uma variável. Toda variável precisa de fazer o quê? O tipo. Qual vai ser o tipo de rodas? Beleza. Pronto. Definimos a quantidade de rodas aqui? Ainda não. Mas a gente espera primeiro, hein? A gente está criando classe, entenda isso. Classe não é objeto, classe é o molde, é o projeto. Quando a gente quiser mesmo comprar a bicicleta, é o ato da gente criar um objeto. Aí na hora de criar o objeto, a gente coloca a quantidade de rodas, beleza? Mas o que que a bicicleta tem? Hã? Guidão. Guidão. Beleza. Guidão ele faz parte, vai fazer parte do estado da bicicleta? Sim ou não? Então entra como variável desta classe, tá? E essa variável guidão vai receber o quê? Essa variável guidão vai receber o quê? Hã? Nome? Nome do guidão? Hã? Que? Um tio? Int? Tá, mas... tá, pode ser. Melhor. Hum? Coloca aí embaixo aí. Beleza. Vamos colocar um pouquinho diferente, boolean, guidão. Aí a gente vai informar se tem guidão ou não, mas abstraio, tá? Pode ser que a gente possa criar uma bicicleta que não tenha guidão, enfim, tá? Abstraio, abstraio. Enfim, vamos lá. Isso aí, abstraio, tá? Pelo tempo, a gente não vai colocar todas as características que vão definir o estado da bicicleta, tá? Beleza. Para que serve uma bicicleta? Tá. Vocês conseguem me caracterizar uma ação da bicicleta? Pedalar. Tá, eu não vou entrar no mérito da questão se quem pedala é a pessoa ou a bicicleta, mas eu vou colocar pedalar, tá? Isso é uma aula para quando a gente ver, estudar sobre responsabilidade dos objetos, tá? Vamos colocar aqui, pedalar.
Vocês concordam que pedalar é uma ação? Ação, tá? Beleza. Pessoal, ação sempre vai ser um método. Sempre será um método. Sempre, 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 sempre será um método. Toda ação de objeto vai ser uma função. Agora a gente começa a já mudar os termos, tá? Aqui a gente não vai falar mais função, embora na programação seja uma função. Só que a gente está, lembra, a gente está no orientação a objetos. Então não é função, é método. Método. Então na bicicleta a gente precisa definir um método chamado pedalar. E aí, pessoal, todo método que eu defini, eu preciso aqui indicar qual é o tipo de resposta que este método vai fornecer, tá? Para facilitar, nós iremos colocar void. Por quê? Este método pedalar, ele não vai retornar um valor que a gente vai poder manipular para outras coisas. Quando eu chamar esse método pedalar, eu só quero exibir alguma coisa na tela. Pronto. Então eu coloco void. Void por quê? Porque é o método que não retorna valor, tá? Beleza? Tranquilo? Ah, e aí, quantas horas? Beleza. E aí, quando chamarmos o método pedalar, vai acontecer o quê? Vamos mostrar na tela bicicleta em movimento. Sei lá, alguma coisa assim. Coloca aí. Bicicleta em movimento. Opa, não é erro não, é Alt. System Alt Print LN, tá? System Alt Print LN. Beleza, pessoal? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Beleza, definimos a nossa bicicleta. Definimos a classe. Agora nós queremos agora criar uma infinidade de objetos do tipo bicicleta. Aí você vai lá no main, vai lá no main, vai lá no main, tá? Coloca aí bike 1, é o nome, a gente está criando aqui uma variável, tá? Todo objeto, pessoal, deve estar armazenado na variável do computador, certo? Quer dizer, todo objeto deve estar armazenado na variável da linguagem de programação que você está trabalhando, certo? O que significa estar reservando espaço na memória, não é? Para você estar manipulando ele, ok? Se é uma variável, eu vou atribuir um valor a esta variável, correto? Correto? Eu estou afirmando, bike1 é uma variável. Com isso, vou atribuir um valor a essa variável chamada bike1, certo? Como, como que eu faço isso? Tá? Primeiro, o que a gente está querendo fazer mesmo? Criar um objeto do tipo bicicleta, não é? Qual é o nome da classe que a gente deu lá na classe bicicleta? Bicicleta. Então coloca bicicleta. Bicicleta, tá? Pessoal que já viu isso, estou indo bem devagarzinho, tá? Fiquem tranquilos. Até aqui tá dando para entender? No outro arquivo a gente criou um molde para eu criar bike 1, bike 2, bike 3, bike 4, enfim. Até aqui tudo bem? Entenderam? Só que tem mais coisas. Se eu estou criando objeto, obrigatoriamente tenho que criar uma variável para armazenar o objeto que eu estou criando. Se é uma classe, obrigatoriamente eu tenho que abrir e fechar o parênteses. Logo depois do nome da classe. Obviamente, finalizar com ponto e vírgula. E, pessoal,
O diferencial. Palavra reservada new. Palavra reservada new. Só tá faltando alguma coisa. Quem falou? Arthur, não é? Exatamente. Bike é que tipo? Hã? Bike não. Bicicleta. Pronto. Bike 1 é objeto de qual tipo? Então posso falar que bike 1 é um tipo de bicicleta? Hum, interessante, né? Beleza? Pessoal, linha 5, no meu aqui. Linha 5, acabamos de criar uma bicicleta. Acabamos de criar uma bicicleta. Clica lá em Run, vê se vai aparecer alguma coisa, além do Hello World. Vai aparecer alguma coisa? Não. Se apareceu hello, quer dizer que não deu nenhum problema de sintaxe, de compilação, nem nada. Então quer dizer que não deu nenhum erro, tá? Como que faz para dar movimento à bicicleta? Ou seja, como é que eu faço para chamar o método pedalar? Obviamente, você chama o objeto agora. Agora, a nossa referência desta bicicleta é bike 1. Ponto pedalar. Pronto, pedalar, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, e clica em Run. Olha lá, ó, bicicleta em movimento. Beleza? Tranquilo? Com isso, você pode criar uma infinidade de bicicletas. Correto? Olha aqui na minha tela. Concordam? Concordo. E só para encerrar, que já deu o horário, só para encerrar, se você vier aqui, ó, bike 1 e chamar quantidade de rodas, vai aparecer o quê? Eu tenho que colocar em System Out println, né? Ó, se você chamar o bike 1 ponto quantidade de rodas lá no println, né, vai aparecer o quê? 0. Por que que vai aparecer 0? Exato, exato. O que que precisava fazer então antes? Você vir aqui, ó, bike, ponto quantidade de rodas, colocar o número. Agora eu fiz o quê? Atribuir 2 à quantidade de rodas. Se você clicar lá em executar, agora vai aparecer 2 rodas. Correto? Tranquilo? Pessoal, tranquilo até aqui? Com isso, não vai dar tempo de vocês realizarem isso em aula, mas já fica aí para vocês fazerem isto, já estarem preparados para quarta-feira, que é instanciar objetos para os seguintes cenários: playlist de estudo, pedido de delivery, perfil, personagem de jogo e carteira digital. Pessoal, é uma atividade para vocês exercitarem, não está valendo nota, não vou cobrar isso, tá? Não vou restringir o que vocês vão utilizar de acesso a material para ajudar vocês a fazerem isso. Agora, o que eu quero que vocês lembrem é que as provas são papel e caneta. Ou seja, se você utilizar IA, não tem como eu restringir isso, mas você tem que saber. Entendeu? Você tem que saber usar a IA para você estudar. Tranquilo? Pessoal, então com isso eu encerro a aula de hoje. Se vocês quiserem avaliar a aula, agora, deixa eu digitar o código aqui para vocês quiserem avaliar a aula. Está no meu computador. Deixa eu encerrar aqui.